Este é, sem dúvida, um dos filmes mais pesados, chocantes, porém necessário que eu já assisti. Em tempos que muito se fala sobre a criação da bomba atômica, o quão fundamental é também falarmos sobre as consequências do seu uso. Um uso que aconteceu na nossa realidade, que por tantas vezes é esquecido. Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu quero apresentar para vocês um filme que não é tão comentado por aí, um anime que é tão denso e importante, mas muitas vezes esquecido, talvez porque ele é antigo ou simplesmente porque não foi tão divulgado assim pra gente aqui, e é esse papel que eu quero fazer pra você. Game Pés Descalços é um filme de 1983. Sim, uma produção bem antiga, mas não fuja por isso, porque é uma produção à época do estúdio Madhouse e é muito boa para o momento, o período em que foi feito. O protagonista de 6, 7 anos chamado Gen é uma versão ou uma persona do autor dessa história, Keiji Nakazawa, que foi posteriormente adaptado, portanto, neste filme e num segundo filme que saiu alguns anos mais tarde. Mas esse primeiro se passa logo no final da Segunda Guerra Mundial, 1945, pouco antes da bomba atômica ser lançada em Hiroshima. E Hiroshima era exatamente onde Keiji morava com a sua família. E a semelhança de outros filmes também muito tristes, como O Túmulo dos Vagalumes, mas que eu garanto que não chega perto do que vai acontecer com você ao assistir Gen, este filme mostra como o Japão, no final da guerra, já considerado derrotado, sofria com terras arrasadas. As pessoas comuns, envolvidas nos interesses geopolíticos daqueles acima deles, acabavam numa situação de pobreza, falta de comida, sobrevivendo com o pouco que conseguiam, se assim fosse possível, fora o medo constante, bombas incendiárias que eram jogadas aos montes no Japão. E não se enganem, apesar de ser um filme da visão de um sobrevivente japonês da bomba atômica, existe desde o começo também a crítica ao alto comando japonês, que mesmo sabendo que estava derrotado, não desistiu, não se rendeu. E apesar dos evidentes erros daqueles que lançaram essa bomba, o governo imperialista japonês não é isentado de culpa, no mínimo pela falta de consciência e empatia pelo próprio povo. E quando você acha que a vida de Gen e da sua família tentando um pouco de arroz te parecia triste o suficiente, não se engane, porque é aí que o filme vai entrar na verdadeira monstruosidade e todas as consequências a partir disso. O dia da bomba atômica. E sim, a história da bomba atômica é amplamente estudada, analisada e até adaptado em tantas outras obras de ficção. Mas a preciosidade desse filme é exatamente vermos tudo sob o olhar de alguém que estava lá, em Hiroshima, e que viu tantos dos seus morrendo, falecendo imediatamente no momento da explosão ou aos poucos de maneira drástica e cruel. Keiji estava lá em 1945 da mesma maneira que Gen. E é através do olhar dessa criança que vamos acompanhando tantas narrativas de sofrimento e também de persistência. Apesar de traços simples desde o mangá, o anime não nos poupa de ver toda a explosão em detalhes, os destroços voando, os corpos carbonizados, desde crianças, animais, mães, todos. Os efeitos são explícitos e, honestamente, eu não acho que foram gráficos simplesmente para chocar. Até porque, pela simplificação de traços, eles não são tão visualmente gráficos assim. Chocantes, sem dúvidas, chorei de doer. Mas porque, às vezes, ao se aproveitar da animação que se distancia um pouco mais da realidade para falar de algo que é real, o filme traz luz a um problema ou a uma situação que tantas vezes fica distante de nós por ser só teoria, só números, cruel e imperdoável. Nunca antes eu vi um anime que tratou com tantos detalhes das consequências imediatas ao uso dessa bomba atômica em Hiroshima. Não apenas pelo que vemos em tela, que por si só já seria o bastante, mas porque o filme nos deu tempo de contextualizar a vida e sofrimento de algumas dessas pessoas para depois transformar tantas delas e outras milhares ao redor em fantasmas, em sombras do que já foram. As descrições, narrativas e cenas chegam a ser sinestésicas. Você sente o cheiro de podre dos corpos enfileirados, com vermes comendo seu corpo ainda vivo. A falta de comida que impediu uma mãe ainda sobrevivente de ter leite para amamentar o seu bebê. A dor, a loucura e posterior solidão daqueles que viam seus entes queridos, às vezes todos, queimando na sua frente e nada podiam fazer. Um efeito que ninguém mais entendia. Como uma bomba poderia causar tudo aquilo? As hemorragias internas, a perda de sangue por todas as cavidades do corpo. Enquanto Gen, uma criança, buscava ajuda, comida
e era um ponto de luz e esperança no meio de tanto caos. Enquanto o filme não nos poupa também de detalhes na narração. É importante sabermos que a explosão inicial levou 100 mil vidas. A radiação, entretanto, continuou matando os soldados que foram ajudar, os familiares que correram para resgatar e ajudar os seus, e que durante anos, essas pessoas que sobreviveram sofreriam de leucemia e câncer como parte de alguns dos danos colaterais. Apesar de nos mostrar tanta crueldade, tanta morte e tanta dor, há uma pequena suavização por vermos isso também pelos olhos de Gen, que é uma criança. Não nos impede de chorar, de sofrer, de nos arrependermos como seres humanos, mas o esforço e resistência dele do início ao fim, a vontade de perseverar e ser aquele que vai conseguir salvar o que restou da sua família, isso nos dá, ao longo de toda a longa-metragem, uma luz no fim do túnel, um desejo cego de que todo final pudesse ser diferente. E então você pensa, por que fazer um filme sobre tudo isso, sobre uma tragédia, e ser tão literal ao descrever o que aconteceu? Porque, de novo, eu não acredito que a solução seja tapar o sol com a peneira. Cade, o autor de Gen, através desse personagem fictício, fala da sua própria história. Fala das consequências de erros do seu próprio país e do país dos outros, que trouxeram exatamente todos esses acontecimentos para seres humanos, para civis, que nada tinham a ver com as decisões de um alto comando que não estava olhando para eles. Para quem jogou uma bomba, eles eram alvo. Para quem soube da bomba no próprio país, aquilo ali eram relatórios não confiáveis. E que, portanto, não valia a pena ainda se renderem. E aí veio uma segunda bomba atômica. No momento em que o filme ecoa em silêncio o pronunciamento real do imperador sobre a rendição finalmente do Japão, ainda há o retrato daqueles que, mesmo no meio de tantos destroços, dor e morte, sofriam pela afirmação de derrota. E, de novo, a voz ativa dos personagens principais desse filme, e, portanto, claramente do autor que viveu e sobreviveu a tudo aquilo, não se impede de comentar e criticar o como aquela guerra deveria ter acabado antes, o como a rendição deveria ter acontecido sem que precisassem sofrer as consequências de uma bomba atômica, não redimindo de erros aquele país que a lançou. E há críticas diretas também dos personagens ao longo, principalmente do segundo filme. Nós vemos como o medo do desconhecido, da tal radiação ou doença estranha que vinha a partir daquela bomba, por conta desse medo, familiares eram abandonados e, por vezes, morriam sozinhos. Não é um filme com excesso de trilha sonora, exceto aquela de terror, de tensão, especialmente nos momentos de ataque. Há a música de drama, sem dúvidas, mas há principalmente o silêncio da morte, do fim da esperança. Mas é especialmente o protagonista que suaviza isso. Enquanto muitos personagens da vida real estão circulados pela escuridão ou aqui na arte representando a morte, Gen é a luz. É a esperança. É um toque humano no meio daquela frivolidade, do medo, da ignorância. O filme de 83 está longe de ser conclusivo. São os males imediatos ou a curto prazo depois da bomba atômica. São as perdas e cicatrizes tão profundas que levaram à completa rendição e mudança de política do Japão. Intenso, importantíssimo, indispensável para quem gosta do tema. Mas já aviso, embora continuemos o tempo todo esperando por uma luz no fim do túnel, por alguma reviravolta ou final mais doce, essa é uma história autobiográfica e real, que todos nós sabemos como acabou. Principalmente a curto prazo, apesar de uma sequência final que traz um barco, uma lanterna, uma homenagem aos mortos e uma vontade de permanecer firmes, o gosto final é amargo, e não tinha como ser diferente. Mas indicaria aqui de bônus, com certeza, a continuação dessa história, claro, para além do mangá. Em anime, temos o segundo filme, Gen Pés Descalços 2, que acontece 3 anos após o lançamento da bomba atômica em Hiroshima, ainda acompanhando Gen, vendo a sociedade de Hiroshima sendo reconstruída no meio ainda de destroços, do egoísmo do ser humano que passa por cima do outro para sobreviver, das crianças voltando a estudar como dar, se tiverem dinheiro, dos órfãos que não conseguem estudar porque não têm apoio, não têm finanças e acabam sendo cooptados pela máfia e yakuza que se aproveita da situação, da solidão, do luto, da radioatividade que ainda cobra o preço tantos anos depois. E, apesar disso tudo, nesse filme também daquela luz da união, do desejo e atividade de reconstrução, e de como, assim como o pai do Gen dizia sobre o trigo, que nasce apesar de todas as adversidades do tempo, apesar de ser pisoteado, sempre voltando a brotar,
que ele, Gen, e que todos nós, por que não, lembremos do ensinamento de perseverar apesar de todas as dores e males que possam nos alcançar. Isso não transforma o segundo filme ou toda essa trajetória em algo doce. Não mesmo. Mas acredito que encerra a narrativa com a mensagem de que é importante olhar para o passado, entender os erros para não voltar a cometê-los, mas também acreditar no ser humano, porque parte de cada um de nós, como vimos com o protagonista Gen, carregar a luz e a ação da esperança para mudar o futuro e impedirmos a repetição de algum passado. Espero que vocês tenham gostado da dica. É pesado, é difícil. Se você ainda não assistiu, vai se preparando porque vai ser complicado de digerir, mas eu garanto que é um filme que é fundamental, um assunto que não pode ser esquecido e uma visão diferente da maioria dos filmes que a gente assiste por aí, sobretudo porque quando falamos de Segunda Guerra ou discutem isso em filmes, geralmente se fala de países, geopolítica, macroguerras, o campo de batalha e nem tanto se discute sobre as vítimas, da ganância e dominação de território que não importava para cada um, que só queria manter o arroz, a comida de cada dia. Apesar de ter saído muito abalada desse filme, eu recomendo para todos vocês, especialmente o primeiro, lembrando que há um mangá e também uma continuação, Gen Pés Descalços 2, são filmes difíceis de você encontrar, porém, é uma discussão, um olhar e uma sensibilidade, apesar de todas as cenas extremamente gráficas e chocantes, que eu acho que, para quem estiver disposto, no fim, vai valer a pena. Se você já assistiu ou se você no futuro assistir e quiser voltar aqui, por favor, me contem o que vocês acham dessa história e quais outras desse tipo ou de outro estilo vocês gostariam que eu comentasse e recomendasse aqui no canal. Se curtiu o meu conteúdo, não esqueça de se inscrever para acompanhar todos os próximos e espero vocês em todos os outros vídeos que vierem por aí. Tchau, tchau!